Vida é desafios e soluções. E a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Como alcançá-la é proposta da vida. E como conseguir é opção de cada qual. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. Hoje não teremos a série Além dos Horizontes com Miramês. Por conta de um dedo nervoso, apagamos vários anos de trabalho e não tem como recuperar porque foi a formatação rápida que nós falamos, por acidente. Hoje seria segurança mediúnica. Vamos ver se nós já temos essa segurança mediúnica e se sabemos de fato o que é mediunidade com Jesus. Porque se a temos, vamos passar uma mensagem para vocês de 30 a 40 minutos e ela deve marcar vossas vidas para sempre, aqueles que nos acompanham. Porque quando falamos de mediunidade, estamos falando de intercâmbio entre múltiplas realidades. Não é só entre o plano espiritual e o plano físico, porque não existem só esses dois planos. Eles são múltiplos, como múltiplas são as dimensões. E todos os seres são multidimensionais, segundo Joana de Ângeles. Se para Joana de Ângeles, vida, 2 pontos, é desafios e soluções. E como disse no início, se a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito, vamos ver se estamos nos aperfeiçoando de fato. E como atingir essa perfeição é a proposta da vida que vai apresentar os desafios para que busquemos as soluções. Agora, como conseguir é a opção de cada um, de acordo com o seu saber e com o seu reto viver. Porque nós temos várias mediunidades, mas a que mais destaca entre todas, segundo Chico Xavier, André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel e vários outros autores. A mediunidade mais segura é a intuição pura. A mediunidade do futuro é a intuição. Assim afirmaram Francisco Cândido Xavier e André Luiz. E com a intuição nós podemos buscar diretamente na fonte sem o auxílio de quaisquer intermediários, segundo Emmanuel. E a intuição é o suprassumo do que temos em nossa consciência profunda. É a habilidade que temos de intercambiar recursos entre nossa realidade íntima e a periferia que está encarnada. E pela inspiração, entrar em conexão com outras instâncias cósmicas crísticas ou de vários outros estados ou estágios conscienciais dos santos, dos anjos, dos luminares da eternidade e de todas as demais frequências, até aquelas que nos antecedem no reino pré-humano, animal, vegetal, mineral e outros tantos que existem até remontar à origem do espírito como princípio inteligente do universo. Às vezes nós queremos construir uma realidade e quase nada sabemos dessa realidade. Se o coração estiver tranquilo, se a mente estiver serena, se fizermos o nosso esforço extremo, embora ainda não tenhamos consciência exata ou informações exatas daquilo que pretendemos, se é fato que fizemos a nossa parte, com tudo que foi possível fazer, basta você relaxar, tranquilizar-se, respirar profunda, suave e serenamente, e descontraindo o universo psicobiofísico, gerando as ambiências também no moral e espiritual. E de acordo com essa respiração, nós vamos intercambiando recursos
com a natureza, com todos os estágios e estados de consciência dessa natureza. E de acordo com o nosso propósito, se é a cura do corpo, se é a transformação da alma, se é a iluminação da consciência, porque é exatamente isto que encontramos em André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo 6. Quem ora, mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E mobilizar as nossas próprias forças é mediunidade, que nós a batizamos de mediunidade interna. Alguém até nos perguntou, numa palestra em Aracaju, de onde tiramos isso? Só porque falamos que fomos nós que cunhamos esta frase, mediunidade interna, não teve maior atenção. Mas aprendemos isso na prática. Então, quanto mais nobre for o nosso objetivo, quanto mais amplos forem os benefícios com esse objetivo, no interno e no entorno, mais profundo eu mergulho no interno e mais conexão eu faço com o entorno. Porque aquilo que não encontramos no nosso mundo interno, com certeza vamos encontrá-lo no entorno, nos seres mais evoluídos do que nós, os mais equipados, daqueles que já têm uma bagagem mais vasta desse conhecimento cósmico. Quando falamos de oração, estamos falando de algo que está lá onde a consciência se expande. E quando falamos de consciência, não estamos falando de conhecimento somado. Estamos falando do discernimento do conhecimento. E quanto mais sublimado, quanto mais divinizado, cristianizado este conhecimento, que encontra-se no âmago da nossa consciência, o reino de Deus em nós, como acessá-lo com facilidade? Se a oração está lá, eu preciso criar a ambiência cá. E como eu começo a usar esse mecanismo da oração? Porque ela também é o mais perfeito mecanismo para a plenificação, a mais potente ferramenta para o processo da autocura. E se ela é a primeira filha da fé, ela vai representar a fé, que é o conhecimento de causa, onde quer que estiver. E a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura, conforme encontramos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E que a fé é mãe de todas as virtudes e que a oração é filha da fé. Primeiro, fé é mãe de todas as virtudes, ainda capítulo 19. Oração como a primeira filha está no capítulo 27. E a oração é uma soma de conhecimentos vivenciados. Eu começo usando a minha inteligência, que é um dos departamentos da minha mente. Mente esta que é uma emanação do Espírito. E segundo Emmanuel, essa mente consciente é que constrói, que edifica a mente superconsciente, que é o reino de Deus em nós. Hora de ação. A oração é força, ação é serviço. Se eu mobilizar as minhas próprias forças, as minhas virtudes, os meus potenciais, o meu conhecimento vivenciado e aprimorado, eu vou realizar um trabalho de inexprimível significação. E se eu unir a minha mente com seres mais evoluídos, eu, a alma, que pode ser os Cristos, outras vivências nas quais
nos aprimoramos em maior grau e nesta ou naquela situação, nós vamos, nesta conexão, gerar elementos para a cura definitiva do corpo, juntas, nossas potências ou outros espíritos, outros seres no nosso entorno. Então, intuição e inspiração simultâneas. Assim, nós vamos gerar elementos para a cura definitiva do corpo, porque o espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, porque foi ele que construiu o corpo. Então, para a cura definitiva do corpo, basta a conexão direta com o espírito e, quiçá, com a natureza, para intercambiar maiores recursos. Para a transformação da alma, ainda posso conectar-me com o espírito. Ele pode dar-me as diretrizes para a minha transformação. Para a iluminação da consciência, ele pode buscar, ou nós podemos buscar, em seres mais evoluídos, mais amplas referências. Mas nos 3 estágios nós podemos estar conectados com tudo e todos, dentro e fora. Então nós vamos gerar elementos para a cura definitiva dos corpos, e não apenas do corpo físico. Para a transformação da alma, que é o centro da consciência individual. Para a iluminação da consciência, para que eu faça algo a mais com as virtudes já existentes ou construa um tanto mais de virtudes e transportar esse quanto ou esse tanto para o âmago da consciência. É mais ou menos assim. Eu quero a cura do câncer, que é o que mais atormenta a humanidade, dentre tantas outras problemáticas. Sabemos que o câncer nasce de um ambiente ácido, de mágoas, desgostos, insatisfações, tormentos, depressões, tristezas de vários porte, ódios, desejo de vingança e tantas outras perturbações. E de fora para dentro, alimentação inadequada, não só a alimentação física, mas o que ouvimos, o que lemos, os ambientes que frequentamos, com quem conversamos e etc. Queremos nos curar de fato? Sabemos com Allan Kardec que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. Você pode ir lá e consultar. Mês de fevereiro, revista 1864, de Allan Kardec, Revista Espírita. E na obra de Camille Flammarion, A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, pode ir lá e conferir. Se Kardec fala que a energia total do corpo se renova em 2 meses, Camille Flammarion, além de afirmar que renova-se em alguns dias, e ainda acrescenta, com a mentalização nós podemos criar um órgão novo. Supondo que o câncer esteja no pâncreas, no fígado, nos intestinos, onde estiver, na próstata, nos seios, onde estiver. Então, eu quero a cura definitiva do corpo. Para que haja a cura definitiva do corpo, tem que haver a transformação da alma. Porque a energia do corpo se renova, mas se a alma continua enferma, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas palavras e atitudes, com a mesma alimentação inadequada em todas as suas frequências, muda-se as células e continua a problemática. O câncer desaparece na próstata, aparece nos ossos. Às vezes dos ossos para o fígado,
só vai mudando os lugares. Então nós queremos acessar a nossa consciência, então eu uso a minha inteligência. O que fiz até então para estar com essa problemática, com esse desafios, com esse desafio ou com esses desafios? E eu preciso buscar as soluções. Com a inteligência que possuo, eu aciono o meu poder imaginativo e começo a visualizar-me indulgente, benevolente, verdadeiro, honesto, honrado, se ainda não sou. Mas se sou tudo isso, não devia estar enfermo por conta das causas. Mas pode ser um desafio, pode ser um vestibular. Mesmo assim, se existem doenças no corpo que causam doenças na alma, existem também doenças na alma que causam as doenças no corpo. Pode ser que somente o corpo esteja enfermo. Mas por quê? Pelos alimentos indevidos, pela acidez de uma água com pH abaixo de 7,2, 7,4, às vezes com menos de 5, no caso de quem toma refrigerante, com 2,5, alguma coisa por aí. Dependendo se você come pizza, toma sorvete, pipoca de micro-ondas, a acidez vai ficar devastadora. Se tem o hábito de falar da vida alheia, de fazer fofoca, de fazer chacota, piadas de mau gosto, mais ácido ainda, mágoas, ressentimentos e várias situações. Mas a minha inteligência está pedindo para que eu visualize-me um ser pacífico, um ser sereno, um ser saudável, um ser feliz. Pacífico, eu preciso começar a pacificar as minhas forças, para depois tornar-se pacificador na ação. Então, diante da violência que existe em mim, eu aciono essa força pacificadora da compaixão, da piedade, do perdão, da indulgência, tudo para comigo. Todas as virtudes que eu intenciono exercitar no relacionamento, eu estou relacionando comigo mesmo, o meu consciente com o subconsciente, onde está o comportamento indevido, com o inconsciente, onde estão as causas perturbadoras, psíquicas, emocionais, morais e espirituais. E de acordo com essa inteligência, vai criando um novo ser. Essa imagem que nós criamos a partir da nossa inteligência, isso é oração. E ela intenciona alguma coisa, de nos tornarmos melhor. Isso é oração. Oração é a transformação do ser. É a cura psicobiofísica, moral e espiritual. É hora de ação. Então, conforme você vai inspirando, você vai usando a sua inteligência, pode começar com a boa leitura. Boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração, estimula o progresso. Vamos dar um exemplo de uma boa leitura. Página 163, para quem tem o nosso livro. O trabalho consciente, responsável e perseverante, resultado do esforço bem direcionado,
visando conhecer-se a si mesmo, conduzir-nos à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de nossa consciência. Então, boas leituras enriquece a mente, acalma as emoções e estimula o progresso. Então, se enriquece a mente, estamos falando da inteligência, do poder imaginativo. Se eu tenho inteligência e poder imaginativo, eu aciono os meus desejos. E eu começo a criar uma entidade com a forma correspondente aos meus desejos, baseado nas informações e nesta visualização por intermédio da imaginação. Consulto as minhas memórias, o que fiz para estar assim. E o que farei para mudar o cenário? Se fiz um autoexame e encontrei a causa no comportamento ou na alimentação inadequada, ou nos dois, ou em várias outras situações correlacionadas, então nós vamos inspirando, nós vamos visualizando-nos plenamente saudáveis, pacíficos, serenos, felizes. Esta força pacificadora da indulgência, da piedade, da compaixão, da paciência, da generosidade, da caridade para consigo no processo de autoiluminação. Quando intencionamos essa mudança, virão dos porões do sub e do inconsciente os causadores da perturbação. Os vícios psicobiofísicos, morais e espirituais. A dependência química do açúcar, que é o que o câncer mais gosta. Não apenas o açúcar refinado, cristal, demerara, mascavo, mas o açúcar que existe em tudo. De acordo com o nosso estágio de consciência, nós vamos criando os elementos ou transmutando os elementos para a construção dessa nova realidade. De acordo com essa inspiração, e se a cada segundo está morrendo e renascendo milhões de células, já vai havendo a reconstrução do ser, a cura física mediante a pacificação psíquica emocional. A cura psíquica emocional mediante a transformação moral e espiritual. Assim, a cura do corpo, a transformação moral e a iluminação da consciência, ou a cura definitiva do corpo, a transformação da alma e a iluminação da consciência vai ocorrendo simultaneamente, porque não tem como dissociar o corpo da alma, nem a alma do espírito. Nem o corpo do espírito, porque foi ele que o criou. Então nós vamos visualizando-nos, alimentando de forma diferenciada, agradecendo ou em tudo dando graças, confeccionando a nossa alimentação, selecionando músicas de alto valor, as músicas clássicas, como a Nona Sinfonia de Beethoven, ou as 4 Estações de Vivaldi e outras dessa estirpe, que nos ajuda na cura. A 5ª Sinfonia de Beethoven, ao ouvi-la com estado de presença plena,
ela já mata 1/3 das células cancerígenas. Desorganiza o segundo terço. E aí fica fácil para debelar o terceiro terço dessas células enfermas. Se nós vamos mudando o alimento para pensamentos harmoniosos, de acordo com a nossa inteligência, e os pensamentos enriquecem o ar que respiramos, a água que sorvemos, os ambientes que frequentamos, as músicas alteram a estrutura molecular do ar, do ambiente, do próprio corpo, porque elas interferem na estrutura do ar, interferem na estrutura da água, interferem na matéria como um todo. A música, porque é vibração. E de acordo com os seus compositores, os músicos que estão executando a pauta, os seus sentimentos elevados, o estado de alma vai acrescentando um quanto de energia nas melodias, nestas obras formidáveis. E assim como nas leituras, quem escreveu, de onde se inspirou, que recursos foi usado para entrar em comunicação com esses seres, para trazer nobres leituras, para enriquecer a mente, para acalmar as emoções, para iluminar a consciência. A mente em seus departamentos: inteligência, poder imaginativo, memória, desejos, emoções, estão vindo do inconsciente, do subconsciente, no universo perispiritual refletindo no físico. O progresso, a vasta rede de progresso e de sublimação da alma está na superconsciência. E quando criamos a ambiência para um ser pacífico, desejando fervorosamente ser pacífico, diante das ferocidades que em nós existem, ou no entorno. A serenidade diante das tribulações, das turbulências. A fé inabalável. A harmonia, o equilíbrio mediante o que nós propomos, no respeito à vida, no respeito a si mesmo, no respeito às leis. E a felicidade, que é um estado de consciência plena, que nasce do dever fielmente cumprido, à luz da verdade, na vivência dos ensinos crísticos, trazidos a lume por seus emissários. E assim, esta condição de introspecção, de exame de consciência, tendo como primeiro pilar a verdade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Com a verdade vem a honestidade. Com a honestidade, a sinceridade. Com a sinceridade, aí nós damos sequência. Então, verdade, honestidade, sinceridade. Aí vem a humildade. E assim, nós vamos desenvolvendo as condições para a nossa plenitude. Verdade, honestidade, sinceridade,
humildade, altruísmo, caridade. Serene-se, pacifique-se, autoexame, exame de consciência, sinceridade, honestidade. Então, à luz da verdade, eu busco, no exercício da honestidade, o que pretendo. Sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa. Humildade, para reconhecer o tamanho da minha ignorância. E depois, a ação sequente. E assim, ser pacífico, sereno, saudável e feliz é o meu propósito. A alegria de viver isto, esse estágio. A esperança de melhoras, a gratidão pela vida. Então, em tudo eu dou graças. Pelo câncer, por tudo que está acontecendo, que é um momento de transformação. Por todas as enfermidades ou perturbações, pelas calúnias, pelas difamações, pelas mentiras que falaram a nosso respeito, por toda a maldade, em tudo damos graças. Estamos prontos para tirar o melhor de cada lição. Vida é desafios e soluções. A esperança é a doce presença do amor que traz o energismo para a reconstrução dos tecidos e as diretrizes para a construção do novo ser. A alegria abre os espaços em nosso psiquismo para que venha do âmago para o consciente, subconsciente e inconsciente, e do entorno para a nossa mente, para o nosso consciente, e se espalha outra vez. E assim a gratidão é a ação. Ser grato agora é a vez de levar a efeito o que nós começamos na oração, na visualização. É o ápice do processo da oração que culmina com a iluminação consciencial. Servir pelo prazer de ser útil é a minha intenção quando curado ou a caminho da cura. Ter algo para aliviar a dor do outro e o exemplo para norteá-lo é as minhas duas ofertas. Algo para aliviar, para pacificar, para acalmar, para levar o alento. E depois, o exemplo, porque eu vou dar diretrizes nesse alento, o conforto, o esclarecimento, eu mostro na ação que é possível fazer. E assim, entendemos que é a mediunidade com Jesus, o Cristo de Deus. Se acalme, se acerene, veja as suas células morrendo e renascendo, morrendo as cancerígenas, de certa forma, de fome, porque não tem mais a acidez, nem de dentro nem de fora. Tem intenções enobrecedoras de alegria, de compaixão, de verdade, de mansuetude e de tantos valores que eu quero construir. Quero ser o que penso e viver o que falo. E vou me vendo
saudável, sereno, feliz, pacífico, alegre, grato, esperançoso, servindo, aliviando, iluminando consciência à luz do meu próprio exemplo. E o Cristo vendo em mim o meu esforço multiplica as possibilidades, assim como seus emissários. O mesmo acontece com a nossa consciência. Se damos um passo em sua direção, ela dá 10 em nossa direção. E, sequencialmente, o entorno se modifica a partir do interno. A família se pacifica. A sociedade onde vivo. O Estado. A cidade, o Estado, o país. O planeta onde morejo. O sistema solar, a constelação, a galáxia, as nebulosas menores, as maiores, os universos, as dimensões, a criação em Deus. E assim, em conexão com o Cristo, consciente de que ninguém consegue a cristianização sem passar pela crucificação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo está em paz. Eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a oferta, mas vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar, disse-nos Jesus. E assim, pode acrescentar o que quiser para o bem, para a verdade, para a bondade, para a saúde, para a alegria, para a gratidão, por tudo quanto deseja para uma vida plena, saudável e feliz. Tudo está em paz. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso, o que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.